Olá, Rebeca, voltando de novo com nossos estudos. Dessa vez não posso tirar o óculos, eu preciso dele. Só vamos então rapidamente no capítulo 5. Espero que tu tenha crescido e aprendido bastante com esses estudos. Se tu pegar lá na Bíblia, ele começa ali com a pesca maravilhosa, que é o relato onde Pedro, principalmente, e os outros estão pescando. Eles não conseguem capturar nada e aí eles lançam as redes, porque Jesus fala lance, e eles conseguem pescar bastante. E nisso é bem interessante notar que Pedro fala: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou pecador, né? Ele reconhece que ele precisa de Deus. E o mais legal é que Jesus fala para ele que ele não ia ficar pescando peixe, e sim pessoas. Então, ele precisa dessa dependência, o que a gente também pode ler em João 14, né, quando Jesus fala: sem mim nada podereis fazer. E Pedro já demonstra essa dependência porque ele reage com a força de Deus, né, em que Jesus manda ele lançar a rede e ele consegue pescar. Jesus então vai curar alguém com lepra, que é a cura de um leproso, no verso 12. É interessante também notar que o leproso pede, né? Ele fala assim: Senhor, se quiseres, podes me purificar. E Jesus fala assim: Ele quer. Essa missão de Cristo é: Ele quer o nosso bem, Ele quer nos restaurar, Ele quer nos curar. Não necessariamente todas as pessoas com deficiência física ou incapacidade vão ser curadas, mas o desejo de Cristo é que quando nós formos e estivermos com Ele no céu, a gente vai ter um corpo glorificado e todas as coisas que nós temos de doenças, de sofrimento vão embora. É a promessa que temos. E Jesus já estava demonstrando isso. Os leprosos naquela época tinham que se manter afastados do povo, porque eles eram impuros, considerados impuros. E é interessante que esse leproso, ele sabe que ele está transgredindo a lei, mas a audácia dele é tão grande, e o desejo dele é tão grande de ver Jesus e crer que ele pode ser curado por Jesus, que ele chega e vai fala com Jesus, e Jesus toca ele. O que faria de Jesus ritualmente, ou faria de Jesus impuro ou contaminado, né, por assim dizer, Jesus vai lá e toca ele, porque Jesus não é contaminado pelo pecado, ou pela doença, ou por nada, mas ele é o que cura, né? E é importante ver que depois de tudo isso, Jesus sempre está orando. Bem no verso 16, ele se retirava para lugares solitários para orar. A fama dele crescia, mas ele sempre estava em oração. Aí fala sobre a cura de um paralítico em Cafarnaum, no verso 17, né? Aparece a primeira vez, então, o termo fariseu, que quer dizer dividir ou separar. É bem provável que tanto o fariseu quanto os escribas nasceram mais ou menos na época de Esdras. Está no Antigo Testamento, tu talvez veja mais tarde, onde eles queriam obedecer à lei de Moisés de forma bem rigorosa mesmo. Eles tinham realmente um desejo de engrandecer a Deus. Muitas vezes o termo fariseu é usado de uma forma tipo negativa, mas os fariseus, existiam muitos fariseus bons, digamos, porque eles realmente liam a lei. O problema deles é que eles acrescentavam e muitas vezes eles mesmos não praticavam. Então, eles sempre estão, a gente vai vendo no Novo Testamento, principalmente nos Evangelhos, sempre estão indo contra Jesus, e a motivação deles não é nem tanto o zelo ou ao guardar a palavra, mas sim eles querem a fama, eles querem o prestígio, eles veem que Jesus é uma ameaça para eles, da ganância deles, né? Então, eles colocavam bastante peso em cima das pessoas. E muitas vezes as pessoas fazem isso, elas tiram a simplicidade do evangelho, que é aceitar a Cristo, se arrepender dos seus pecados, buscar a Deus, e elas começam a colocar: se tu quer realmente ser de Jesus, tu tem que fazer isso. E na verdade a gente tem visto, tanto no verso que eu espero que tenha decorado hoje, que é Filipenses 2:13, que Deus é quem coloca em nós o desejo. Diz lá também que a gente deve trabalhar a nossa salvação, que é sempre estar buscando a Deus, mas é Deus quem realiza isso em nós. Bem, dizendo isso, né, Jesus fala que a religião deles é superficial, ele expõe isso, e ele mostra que a religião não é práticas religiosas, e sim um coração transformado. Então Jesus, ele cura o paralítico, é bonito ver que os amigos do paralítico colocam ele, né, que estão ajudando ele a descer ali pelo telhado,
E Jesus olha para a fé dos amigos dele e perdoa os pecados. Os fariseus já ficam bravos, porque eles falam: quem pode perdoar pecado é só Deus. E Jesus então fala assim, para mostrar que eu realmente sou Deus, né? Ele não fala nessas palavras, mas ele está se igualando a Deus. Ele cura o cara e ainda fala que perdoa os pecados. E no verso 31 e 32, Jesus é visto como médico, porque Jesus vai lá e ele chama Levi, que ele muda o nome para Mateus, né? Ele é um publicano, o coletor de impostos. Naquela época, muitos coletores de impostos eram judeus. E o que eles faziam? Eles eram corruptos. Eles trabalhavam, digamos, para Roma para extorquir do povo. Então, eles não eram vistos de nenhum de uma forma legal. Acho que uma comparação que talvez seja um pouco gruesome, mas na Segunda Guerra Mundial tinha muitas pessoas que trabalhavam para os nazistas sendo judeus. E seriam mais ou menos nesse aspecto, assim. E naquele caso, porém, nem todos eram corruptos, era questão realmente de ou você trabalha ou você morre. Nesse caso, eles estavam ganhando em cima de judeus, né? E Jesus chama ele, e aí Levi é vocacionado, que é chamado de Mateus, e eles fazem um banquete. Mateus, né, o Levi, fica tão feliz, chama os amigos dele e faz um banquete. E naquela época, a hospitalidade era o seguinte: se você chama alguém para tua casa, praticamente você está aceitando quem aquela pessoa é. Então, os fariseus e escribas olham aquilo e falam assim: como que Jesus vai comer com esse tipo de gente? E Jesus fala: eu sou um médico, eu vim para aqueles que estão doentes. Obviamente, Jesus está sendo irônico, porque ele sabe que os fariseus também estão doentes, mas eles não querem reconhecer. E uma das coisas que as pessoas precisam reconhecer é que elas estão doentes, que elas precisam de Cristo, que elas são pecadoras. E aí Jesus continua, né? E ele vai lá e a gente consegue ver que ele come com os pecadores, e ele fala assim sobre a questão do jejum, né? Mas porque eles estão reclamando, né? Por que teus discípulos não jejuam? Por que teus discípulos estão ali comendo? E Jesus fala: não dá para jejuar quando o noivo está aqui. E naquela época, Jesus está se comparando, então, com aquele que traz alegria, que é digamos, o dono da festa. E ele está mostrando para os fariseus mais do que realmente é a fé com Deus. Ele começa a falar que depois das coisas velhas e as coisas novas, ele continua mostrando que não dá para misturar, remendar as coisas velhas nas novas, mostrando que a religião farisaica ou a tradição dos homens não dá para misturar com o que Jesus está trazendo. Não é que Jesus está trazendo uma nova religião, ele está trazendo a verdadeira interpretação do que Deus queria. E ele, como médico, então, ele oferece essa nova vida, uma nova vida espiritual, saúde aos pecadores, e como noivo, ele é cheio de amor e alegria. E ele dá vida para as pessoas. E ele traz, como ali diz, né, depois, o vinho, que para os judeus isso representava alegria também. A vida do cristão não é uma vida que nem o fariseu que fica infeliz, colocando peso sobre a vida dos outros, e ele mesmo não quer entrar no céu, porque ele depende dele mesmo. A vida com Deus é alegria. Jesus é alegria. Porque nós estávamos mortos em nossos pecados, a gente estava pecando, indo para o inferno, e agora a gente tem vida. Sim, nossa luta contra o pecado é sério, a nossa vida caminhada com Deus às vezes é turbulenta, há o pecado da nossa carne, há as fraquezas, há o diabo, mas enfim, a gente vai ser mais que vencedor. E deixa eu ver se eu ainda tenho tempo aqui, sim, tem 2 minutos, na verdade. No capítulo 6, brevemente vou falar da primeira parte, porque daí depois eu vou fazer um outro vídeo falando da segunda parte. Na primeira parte aqui, Jesus é o Senhor do sábado, de novo os fariseus enchendo o saco, né? E Jesus, ele dá o direito de que ele é o Senhor do sábado. Porque quando ele dá esse exemplo de Davi era o rei. E, obviamente, os fariseus não iam falar contra Davi ter comido pão que ele não podia. Que havia certas leis que estão lá em Levítico de quem pode tocar no pão, que não pode. Então, Jesus está falando assim que ele sim é o dono do sábado e ele é o ungido de Deus e ele pode comer no sábado. E ele vai explicar um pouco mais falando de que o sábado foi feito para o homem.
O sábado era uma lei para que o homem pudesse se aproximar de Deus e não ficasse só trabalhando, 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 mas que ele reconhecesse e dependesse do Senhor, de que ele não precisava trabalhar, que quem provia para ele era o Senhor, né? E a lei foi feita para abençoar as pessoas, para mostrar o caminho para elas, e não para trazer mais peso. Jesus ora novamente. A gente já viu aqui nesses primeiros capítulos que ele sempre está falando que Jesus está orando, isso é importante na vida cristã, sempre está orando. E aqui, depois ele fala sobre as escolhas dos discípulos, né? Que daí ele fala ali a escolha dos 12 apóstolos. Aí tem a palavra zelote, que talvez te traga um pouco de confusão. O zelote pode ser uma pessoa que era bastante, digamos, piedosa, ou honrava bastante Deus. Ou pode ser uma pessoa que fazia parte de um grupo que era meio de rebelde, tipo uma guerrilha, que eles eram contra os romanos, enfim. Mas não se sabe. E por que Jesus escolhe 12? Havia 12 tribos de Israel e Jesus está escolhendo 12 apóstolos porque ele quer formar uma nova nação, um novo Israel, um Israel que realmente vai estar baseado com o cabeça, que é Jesus Cristo, que é um Salvador, né? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Extrapolei de novo meu tempo, sorry. Te amo, Rebeca. Até!